Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai continuar conversando sobre a bioquímica. No vídeo anterior, eu imaginei que fosse chegar a começar a falar a respeito da água e dos minerais, mas só deu para fazer um breve e um rápido comentário a respeito de alguns conceitos importantes relacionados à química, né, como o conceito de estrutura da tabela periódica, como o conceito de valência dos elementos químicos, para saber quem é que deve ganhar elétrons, quem é que deve perder elétrons, qual substância, qual elemento químico tem caráter eletropositivo, tá, que é de perder o elétron e se tornar um cátion, ou seja, com a valência positiva. Quais são os elementos químicos que tendem a ganhar os elétrons e, portanto, serem eletronegativos, ganham elétrons e se tornam negativos, que a gente vai chamar de ânions. Então, aquela ligação que a gente chama de ligação iônica é entre um elemento muito eletropositivo e um elemento muito eletronegativo, e, portanto, vão deixar cargas elétricas ou cargas positivas e negativas, porque um está ganhando, o outro está perdendo. Quem ganha fica negativo, quem perde fica positivo, para poder ocorrer a ligação. Então, são ligações polares, são substâncias polares. Existem aquelas ligações em que deve haver um compartilhamento de elétrons. Então, algumas delas constituem ligações de caráter apolares, ou seja, que não permitem a formação dessas cargas positivas e negativas. E tem a ligação metálica, que aí são entre elementos eletropositivos, e aí não vai ser interessante para a gente trabalhar essa conceituação agora. Por quê? Porque eu queria falar a respeito da água. Vou falar a respeito da água. Aí o cara fala, não, professor, mas a água é um assunto muito fácil de trabalhar, não vai dar problema não para a gente responder. A gente sabe que sem água ninguém vive. Bom, se isso fosse tão simples assim, não precisaria estar no conteúdo de bioquímica aí, na matéria do primeiro ano. Gente, a água é fundamental. Isso aí não tem como negar. A grande maioria dos seres apresenta um percentual elevadíssimo de água. De 30%, dependendo do organismo, de 30% do corpo até 98% do corpo do organismo pode ser constituído de água. Então, por exemplo, uma medusa, uma água-viva, apresenta um percentual em torno de 96% a 98% de água. Não é porque ela é chamada de água-viva, né? Então, você tem uma planta cactácea, ou seja, um mandacaru, ele tem em torno de 80% do seu corpo de água. Ele tem várias estruturas com capacidade de armazenamento de água em todo o seu caule. Existem plantas, como algumas árvores, que apresentam em torno de 30% a 40% de água. O corpo humano de uma pessoa adulta tem em torno de 70% de água. Ou seja, supondo que uma pessoa tenha 70 quilogramas, 70 quilos, desses 70 quilos, sendo 70% de água, ela tem 49 quilos de água e 21 quilos de massa orgânica e inorgânica, certo? Ou seja, de minerais e proteínas, carboidratos, lipídios. No corpo humano existe uma sequência, seria mais ou menos assim: a substância que tem maior abundância, a água, 70%. Os outros 30%, eles representam basicamente proteínas, seguido de lipídio, carboidrato, minerais e as vitaminas. Então, dependendo da circunstância, é importante que você lembre que a mais abundante é a água e a segunda mais abundante, mas com um percentual extremamente pequeno, comparado ao percentual de água, são as proteínas. Então, a gente vai tentar analisar a importância da água, a estrutura química da água, simples. A molécula de água são dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, mas lembre que o hidrogênio ele fica localizado sempre na primeira coluna da tabela periódica. Ele tem uma tendência a perder elétron, só que ele não pode perder. A gente entende por que ele não pode perder, porque ele só tem um elétron. Então, se ele perder o elétron, ele fica sem a eletrosfera. Então, ele não pode perder. O que ele pode fazer é compartilhar esse elétron. Certo? A partir daqueles que têm 3 elétrons, aí ele pode perder um. Mas ele, no caso, pode compartilhar, mas ele tem uma tendência a perder esse elétron.
Então, você tem 2 átomos de hidrogênio com tendência a perder 2 elétrons, um de cada, ligados a um átomo de oxigênio, que precisa ganhar 2, um de cada hidrogênio. Como ele não pega por inteiro, ele compartilha, mas tendendo a puxar para ele, porque ele é eletronegativo. Ele tem uma tendência a atrair esses elétrons. Então, sendo assim, você vai ter 2 elementos químicos em 3 átomos, certo? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, sendo que o oxigênio tende a ficar com 2 cargas negativas e os hidrogênios têm tendência a ficar com a carga positiva. Então, se você tem uma substância com carga positiva e negativa, é uma ligação covalente polar e, portanto, a polaridade é uma coisa definidora para uma das funções que a água exerce, que é a capacidade de dissolver a maioria das substâncias. Além disso, existem algumas outras ligações químicas, que a gente chama de ligações químicas intermoleculares, ligação iônica, ligação metálica, ligação covalente, todas elas são ligações moleculares. São aquelas que acontecem entre átomos para formar uma molécula, certo? Ligação entre átomos para formar uma molécula, ligações moleculares. Mas existem aquelas ligações que tendem a atrair, juntar moléculas próximas, moléculas iguais. Nesse caso, a gente chama de ligações intermoleculares. As moléculas podem não ser necessariamente iguais, tá, gente? Então, você tem as ligações intermoleculares, ligações em que você tem uma substância ligada a outra, ou uma molécula ligada a outra, mas sem constituir uma substância, só aproximando, tá? Por atração. E aí você tem ligações dipolo induzido, ligações de pontes de disulfeto e as pontes de hidrogênio. Então, pontes de hidrogênio são ligações intermoleculares. Elas são ligações fracas que têm uma capacidade de serem quebradas e refeitas com uma grande velocidade. Tá? Então, algumas substâncias elas têm a capacidade de permitir essas ligações por ponto de hidrogênio. Claro, tem que ter o quê nessa molécula? Ela tem que ter hidrogênio, evidentemente. Hidrogênio ligado a oxigênio, hidrogênio ligado a cloro, tá? Então, tem as condições aí para que aconteçam as ligações por ponto de hidrogênio. Pontes de disulfeto, tá? Tem que ter enxofre na constituição, que não vem ao caso. Então, você tem aí a molécula de água, com 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio, tá? Permitindo polaridade, que a aula toda foi só para entender basicamente essa condição, polaridade, porque são 2 elementos eletronegativos e 1 eletropositivo, para poder permitir essa disparidade de cargas elétricas, de cargas positivas e negativas, relacionadas com os prótons e os elétrons de cada átomo. Bom, além disso, a molécula de água tem a capacidade de fazer as pontes de hidrogênio. Então, isso que eu estou comentando são propriedades da água. Essas propriedades que a água tem, elas vão interferir nas funções que ela pode executar. Por exemplo, ela ser uma substância polar, ela ter polos positivo e negativo, permite com que ela consiga dissolver qualquer outra substância que também seja polar. Por exemplo, você pode pegar o sal de cozinha e colocar na água e misturar que ele vai dissolver. Por quê? Porque o sal é uma substância polar, certo? O sal é cloreto de sódio, NaCl. E aí, como são 2 substâncias, o sódio lá na primeira coluna da tabela periódica, o cloro na penúltima coluna da tabela periódica. Um está na primeira, um está na penúltima. Quem está na penúltima tem tendência a ganhar um elétron, porque ele é muito eletronegativo. Quem está na primeira coluna tem tendência a perder esse elétron, porque ele é muito eletropositivo. Então, um perde, o outro recebe. Quem recebe fica negativo e quem perde fica positivo. Bom, então, nesse caso, essa ligação que foi feita é uma ligação iônica, é uma ligação polar. Então, por isso que ela se dissolve com facilidade. Existem alguns sais que, mesmo constituindo ligações polares, a substância ela se torna insolúvel em água. Mas aí não vem ao caso para que a gente analise aqui. Então, todas as substâncias que se dissolvem em água, ou elas são polares, ou elas são ligações que tem que ter polaridade. Substâncias apolares, como os óleos, eles não conseguem se dissolver em água, porque para se dissolver tem que ter igualdade de condição.
substâncias polares se misturando com substâncias polares. Substâncias apolares têm que se dissolver e se misturar com substâncias que também são apolares. Então, por isso que uma mão melada de graxa, você passa óleo e dissolve. Uma mão melada de graxa, você bota água, só faz melotar mais a sua mão, certo? Não vai interferir em nada. Então, o que a gente vai tentar abordar é essa estrutura da água, certo? Deixa eu colocar aqui os slides para que a gente faça a leitura dela, tá? A leitura de toda a condição. Então, vamos começar por água, falar um pouco de sais minerais, para que a gente feche essa aula de hoje com esses dois tópicos, certo? Então, a estrutura da molécula de ar, como eu falei para vocês, é H2O. Lembrando que é um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Cada hidrogênio tem tendência a ficar positivo. Eu esqueci de colocar o sinalzinho aqui negativo na imagem. Então, tem tendência a perder, o hidrogênio tem tendência a perder, o oxigênio tem tendência a ganhar. Observe que de cada elemento químico, essa é a linha que representa a ligação covalente, e essas linhas tracejadas, pontilhadas, indicando uma fraqueza maior, né, que é uma ligação mais consistente para formar a molécula, então são ligações moleculares, e essa é a ponta de hidrogênio. Esse oxigênio, por exemplo, ele tem possibilidade de fazer ligações com duas moléculas de água distintas. Claro, fazendo ponte com qual elemento? Fazendo ponte sempre com um hidrogênio. O hidrogênio fazendo ponte com um oxigênio, certo? Então, o hidrogênio é só a ponte, tem que ser ele com outro elemento químico. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4 pontes de hidrogênio. Então, essa molécula pode se ligar a 4 outras moléculas. Cada molécula que se ligou aqui pode se ligar a outras 3. Cada outra se liga a outras 3. Então, gente, as ligações que vão acontecendo aqui, elas vão dando uma conexão tão grande entre as moléculas que dão até uma certa resistência. Claro, ela é fácil de ser quebrada. Você está com uma bacia cheia d'água, você coloca a mão rapidamente, você consegue atravessar. No entanto, quando você puxa, essa água vem como se ela tivesse grudado nas suas mãos. Por quê? Porque realmente ela gruda. A ligação ela é quebrada quando você coloca a mão, mas ela é refeita instantaneamente quando você insere a sua mão dentro da água. Ela se quebra entre uma e outra molécula de água, mas se prende com o seu corpo. E aí, quando você puxa, ela vem grudada. E ela demora até a cair, ela pinga, certo? O gotejo da substância água, que demora a se soltar, representa que as moléculas de água estão ligadas entre si. Elas ficam tão ligadas, tão consistentes, que tem capacidade até de formar uma espécie de película, certo? Uma espécie de película, como está nesse caso aqui, com capacidade até de suportar um animal de pequeno porte como esse, um pequeno inseto, tá, gente? Não dá para ver, mas ele tem 3 pares de pernas, cabeça, tórax e abdômen. Então, esse organismo que está aí, essa declividade parece como se tivesse um pequeno tecido sobre a água. Porque, na verdade, existe uma película, certo? É a chamada tensão superficial da água. Então, essa tensão, ela pode ser rapidamente quebrada se você colocar uma gota de detergente. Se você pegar uma gota de detergente aqui no animal, numa condição como essa, é colocar a gota de detergente, não importa onde, colocou a gota, aí quebra-se as pontes de hidrogênio e perde essa película. O bichinho cai dentro da água e com certeza vai ter problemas aí para sobreviver, tá? Porque é um animal de fora da água que tem respiração traqueal. Então, nesse caso, essa película de água ela tem uma propriedade relacionada com as pontes de hidrogênio que a água consegue fazer. Não só isso, mas, por exemplo, como eu falei para vocês, a água, quando ela está gotejando, gente, ela goteja, mas ela demora a se romper. Então, esse pequeno fio que fica, e a água ela vai assumindo um aspecto esférico, tá vendo? Ó, que é o formato natural dos líquidos, mas ela demora a se soltar porque as pontes de hidrogênio estão ligadas uma na outra, estão ligadas tanto, mas não é tão suficiente para suportar e ela quebra, certo? Então, lembrando que o detergente é considerado poluente ambiental exatamente porque ele quebra a tensão superficial da água e essa fauna que tende a sobreviver sobre a película, ele não sabe que está sem essa condição, vai caminhar sobre a água e acaba caindo e, consequentemente, um grupo pode ter problemas de sobrevivência e sustentação. Certo? Então, essas duas imagens é para
provar e mostrar para vocês que realmente a presença das pontes de hidrogênio permite essa tensão superficial da água, formando uma película, que ela tem capacidade de grudar e se ligar a outras moléculas, e ela também tem a dificuldade de ser rompida, certo? Uma coluna d'água pode ser montada e sem romper essa sequência, porque tem uma capacidade grande de ligar uma molécula entre a outra, uma molécula com a outra. Então, essas propriedades que eu estou falando para vocês, ela é uma substância polar, e como isso interfere na capacidade de dissolver, ela dissolve a maioria das substâncias, por isso que a gente diz que ela é solvente universal. Dissolver a maioria das substâncias é uma função da água, certo? Mas relacionado com a polaridade que ela tem. Essa molécula de água, além dela ser polar, ela tem a possibilidade, depois eu vou acabar corrigindo, porque eu acabei misturando funções com propriedade, ela tem a capacidade de provocar as reações que a gente chama de reações de hidrólise. Claro, para entender uma reação de hidrólise, vocês tinham que entender como é que acontece a síntese, ou seja, a formação dessas moléculas. Eu já expliquei lá naquelas informações a respeito de propriedade, de características dos seres vivos, a capacidade de metabolizar. Eu já falei metabolismo, anabolismo, catabolismo. E aí eu coloquei uma das imagens que relatava a síntese de um disacarídeo. Juntam-se duas moléculas de monossacarídeo e perde uma molécula de água, ou seja, um hidrogênio, um oxigênio e 2 hidrogênios. Então, essa molécula que foi formada por uma síntese, por desidratação, perdendo água na constituição, para formar essa ligação química, se eu quiser quebrar essa molécula de água, separar em duas, eu tenho que colocar de novo essa molécula de água. Não é pegar a substância e colocar dentro da água, que ali é dissolver, certo, gente? É provocar uma reação química. Por isso que as reações precisam de um agente catalisador, que a gente vai chamar de enzimas, para poder provocar essa quebra, esse rompimento. Bom, é uma substância importante para fazer o processo fotossintético, ela é um reagente da fotossíntese. Não é um reagente instantâneo em que o gás carbônico e a água reagem entre si. A gente sabe que a fotossíntese é um processo longo, em que você tem uma fase clara que usa luz. Essa luz é importante para segurar a energia nas reações químicas que acontecem e ocorrer o que a gente chama de fotólise da água. Quebra a água por ação da luz em hidrogênios e oxigênios. O oxigênio é aquele que vai para a atmosfera e o hidrogênio é aquele que vai fazer parte da composição dos carboidratos da matéria orgânica que a planta consegue produzir. Então, ela é um reagente da fotossíntese. Ela também tem as propriedades, e aí é o que eu disse para vocês, tá, gente? Ó, essa primeira aqui, ser polar, ela é uma propriedade, ter coesão, adesão e capilaridade também são propriedades da água. Fotossíntese e reações de hidrólise são funções da água, não é uma propriedade, são funções. Certo? Depois eu coloco aqui organizado, na hora de mandar os slides para a turma, eu já organizo direitinho aí para que vocês façam essas anotações. Então, o que é essa coesão? A capacidade que a água tem de ficar unida com outra molécula de água ou com outro material. Como eu falei para vocês, quando a gente coloca a mão na água, a tendência da molécula de água é grudar na sua mão. Então, ela adere porque tem pontes de hidrogênio com capacidade rápida de se ligar a outro material. É coesa por causa das pontes, tem adesão por causa das pontes de hidrogênio, e com essas duas propriedades, ela também pode subir em tubos muito finos, como, por exemplo, um capilar. E aí a propriedade a gente chama de capilaridade. Quando a gente coloca, por exemplo, uma água num copo, um suco no copo, e aí você coloca um canudinho dentro dele, se você notar, tá, observar bem, talvez você não tenha notado e passem a notar a partir de agora, tá, porque a gente fica com um foco diferente, você vai perceber que o nível da água dentro do canudo, ele está acima do nível da água que está no copo. Porque o copo é um tubo mais largo e o canudo é um tubo mais fino. Então, tem possibilidade da água ir fazendo a ligação das pontes de hidrogênio e subindo, como ela tem coesão, não se rompe formando uma coluna d'água. Essas propriedades aqui, por exemplo, são aquelas que explicam por que a água consegue subir numa planta em alturas muito grandes, certo? Que aí tem até uma teoria que vocês vão ouvir falar lá no segundo ano, chamada de teoria da tensão, coesão, transpiração da água, certo? É
a teoria de Dixon. Então, quando você chegar ao segundo ano, vocês vão ouvir falar dessa teoria de tensão, coesão, transpiração, que representa a capilaridade junto com essas duas outras propriedades. Bom, tudo isso relacionado com as pontes de hidrogênio. Lembrando que a água aqui já é outra função, tá vendo? Aqui é outra função de transporte de substâncias, a gente sabe disso com a função que o sangue tem função de transportar substâncias pelo corpo, assim como a seiva bruta e a seiva elaborada nas plantas conseguem fazer o transporte de substâncias pelo corpo, assim como a linfa, no caso de alguns organismos que não constituem um sangue propriamente dito, eles trafegam pelo corpo, como no caso dos insetos, né, que não tem sangue, eles têm linfa, têm líquido, um líquido branco, transparente, na verdade, que transporta substâncias pelo corpo, até porque algumas delas não têm necessidade de fazer, já que o oxigênio, por exemplo, é levado diretamente do ambiente externo para a célula pelas traqueias. Então, essas, juntamente com a regulação térmica, certo, gente? O que é isso? Capacidade de controlar a temperatura do corpo. Então, quando é que a gente percebe isso? Quando está com muito calor, a gente tem que perder esse calor. Então, a transpiração que a gente tem, que é a transpiração, a saída da água na forma de suor, para consequente evaporação, vai fazer com que a temperatura da pessoa baixe. Então, a gente tem mecanismos de produção de calor para aumentar a nossa temperatura quando o ambiente estiver com a temperatura um pouco mais baixa. E a gente também tem a possibilidade de reduzir esse aumento de temperatura. Fazendo com que? Perdendo calor. Quando a gente perde calor, como consequência, você vai ter a diminuição da temperatura e você acaba equilibrando, você acaba regulando. A outra função que a gente vai desenvolver, que vai estar relacionada com a presença da água no corpo, é a função lubrificante. Lubrificante de articulações, tá, gente? Não imagine nada além do que isso. As articulações, como no caso da articulação do joelho, do ombro, tá? Do cotovelo, do punho, dos dedos. Então, essas articulações que são móveis, elas têm alguns artefatos que permitem que não haja um desgaste da articulação nem provoque dor. Como, por exemplo, prender os ossos entre si, que são os ligamentos, cobrir o osso com a camada que seja mais sem vaso sanguíneo, sem nervos, para que você não sinta dor, que é a cartilagem articular, os meniscos, que representam almofadas para que você não tenha desgaste ósseo, tem que ter uma cápsula articular para segurar dentro dela um líquido que lubrifique essa articulação. Então, esse líquido é riquíssimo em água, certo? Então, essas foram funções e propriedades. Lembrando que, só voltando aqui um pouco o slide, quais seriam as propriedades da água? A água é uma substância polar, certo, gente? Isso é propriedade da água. Ela tem coesão, adesão, capilaridade. Ela tem pontes de hidrogênio e tudo isso é considerado propriedade da água. Ter que ser capaz de reações de hidrólise, participar de reações de hidrólise, fazer fotossíntese, participar como reagente da fotossíntese, ter a capacidade de transportar substância, regular a temperatura e lubrificante de articulações, isso são funções, certo? Então, na hora de anotar aí, tentem separar, não necessariamente como está no esquema, porque eu vou corrigir, para mandar para vocês o slide separado, mas quem vai assistindo o áudio e anotando logo, lembre de fazer propriedades. Ser polar, coesão, adesão, capilaridade, pontes de hidrogênio, que não está anotado aí, ser solvente universal, reações de hidrólise, participar da fotossíntese, transporte de substância, regulação térmica e lubrificante, é conjunto de funções da água. Partindo daí, então, a gente vai analisar as variações da taxa de água no corpo do indivíduo, certo? Então, aqui é para mostrar para vocês que tem algumas substâncias que não conseguem se dissolver em água, como no caso do óleo, você coloca, ela não mistura. Essa substância, portanto, é apolar e a água é uma substância polar. Isso daqui é para demonstrar a capilaridade que eu falei para vocês do canudinho. Quanto mais fino for o canudo, mais alto sobe o líquido dentro desse tubo. Aqui foi um exagero, tá, gente? Na hora que eu fui fazer, fiz um exageradamente mais alto. Mas é um pouco mais alto, porque quanto mais fino, ele tem a tendência a prender e subir, e aí é a propriedade de capilaridade. Só para mostrar as imagens, para que a gente não fique só na fala. Isso daqui, aqui está mostrando a imagem de um jogador de tênis, que eu gosto muito de assistir o jogo dele, que é de Rafael Nadal. É um cara que transpira pra caramba no jogo, enquanto
não molho minha camisa, pinga o suor o tempo inteiro. Então, essa característica que o corpo tem de liberar a água do corpo, nesse instante que a água sai, a gente não tem uma diminuição de temperatura. É quando a água vaporiza. Por quê, gente? Porque para a água vaporizar, para que ela passe do estado líquido para o estado gasoso, por meio da evaporação, toda substância que muda de estado físico nesse sentido, tá? Do sólido para o líquido e para o gasoso, tem que receber calor. Tá? Assim que ela recebe calor, agita as moléculas e aí ela vaporiza. Então, quando a água cobre o corpo da gente, quando a gente está suando, essa água ela tem que vaporizar, ela tem que evaporar. E para evaporar, ela pega o calor do corpo da gente e atinge esse grau de agitação de moléculas. E aí ela vaporiza. Então, por isso que ela consegue baixar. E por isso que a gente tem uma sensação de perda maior de calor, ou seja, uma sensação de frio, quando você coloca, por exemplo, um ventilador próximo de você. Porque o ventilador acelera a evaporação e, como consequência, ele acelera a perda de calor. E aí você tem diminuição da temperatura. Beleza? Então, essas daí são imagens para que a gente relate as funções da água. Bom, a variação da taxa de água nos organismos, elas têm as condições de variar de acordo com a idade, de acordo com o metabolismo do órgão e de acordo com a espécie. Então, em relação à idade, idosos, adultos e crianças têm percentuais de água diferentes. Dá para perceber que a criança ela tem um rostinho muito mais hidratado. O professor aqui já tem um rosto mais enrugado. E os idosos têm uma percepção visual de desidratação de pele. Não só de pele, mas do corpo todo. Então, a gente tem uma tendência a ter a dificuldade de fazer essa retenção maior de água nas estruturas celulares, que vai provocando, como consequência, a senescência celular, que é o envelhecimento da célula e o envelhecimento do corpo como um todo. Então, se a gente for avaliar, a gente pode dizer o seguinte: a variação da taxa de água, de acordo com a idade, ela é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a idade do indivíduo, menor a taxa de água que ele tem. Não é menor a quantidade, certo, gente? Essa palavrinha aí você não coloca. Quantidade é uma coisa. Eu tenho 70% de água, mas eu tenho 73 quilos. Então, eu tenho um pouco mais de 50 quilos de água. Uma criança que tem 10 quilos, ela tem cerca de 70% a 80% de água. Então, ela tem 5,6 litros de água. Então, quando a gente faz essa análise, quantidade não é o fator que a gente vai analisar aqui, é o percentual, certo? A porcentagem de água. Quanto maior a idade do indivíduo, menor é o percentual de água. Porque também, gente, a gente percebe que o nosso metabolismo, com o passar do tempo, ele também vai diminuindo. E uma das funções da água é ser meio para reações químicas, tá? Eu esqueci de comentar com vocês. E as reações químicas que acontecem no corpo da gente é o metabolismo. Então, por exemplo, idosos têm metabolismo menor, adultos têm um metabolismo já um pouco mais reduzido e criança tem um metabolismo muito maior. Se os três tiverem uma fratura de mesmo grau, a criança recupera mais rápido, o adulto recupera um pouco mais lento e o idoso demora muito a se recuperar, certo? É o que a gente já está sentindo quando passa da idade dos 40. Então, você tem aqui idosos em torno de 65% de água do corpo, adultos em torno de 70%, crianças entre 75% e 80%, depende da idade dela. Quanto mais jovem, maior o percentual. Então, a gente diz que a taxa de água é inversamente proporcional à idade do organismo, certo? O organismo. Em relação à atividade metabólica, ou seja, metabolismo, quanto maior a atividade metabólica, maior vai ser a necessidade de reações químicas e, como consequência, você vai ter uma necessidade maior de água. Então, em relação a ossos, músculos e cérebro, o cérebro é aquele que tem atividade constante. O tempo inteiro ele precisa funcionar, então ele precisa de uma taxa de água um pouco maior. Músculos, um pouco mais reduzido, e ossos, praticamente, o metabolismo dele é muito menor. Então, a gente tem 30% dos ossos de água, os ossos têm água, tá, gente? Músculos têm em torno de 70%, 75% e cérebro em torno de 80%. Então, em relação ao metabolismo, a taxa de água é diretamente proporcional ao metabolismo desse tecido ou órgão. E, por fim, em relação à espécie, cada espécie tem um percentual de água definido. Eu já disse para vocês que quinidários podem chegar a cerca de 98% de água. E o ser humano, a média de um adulto, é em torno de 70%.
certo? Não, cada espécie tem um tipo, um percentual de água específico. Bom, a partir daqui, a gente vai analisar as funções dos minerais, certo, gente? Aí, eu vou deixar esse tópico, tá? Porque a gente já está no minuto 30 de aula, então, para não ficar muito longo, para ficar sempre nessa proporção de tempo, por mais que às vezes eu pense que eu vou dar uma adiantada legal e finalizar o assunto, mas eu acabo me estendendo um pouquinho mais e atraso um pouquinho, tá? Mas não se preocupe que a gente recupera assim que for possível. Então, gente, agradeço a paciência de vocês que assistiram o vídeo inteiro. Então, na próxima semana, provavelmente eu finalizo toda essa parte de substâncias inorgânicas e, claro, junto com ela vem a atividade, e aí daqui para frente a gente vai se comunicando por nossa via de contato, que são as mensagens de texto. Beleza? Gente, agradeço a paciência de vocês, tchau, e até semana que vem.